Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Hoje daremos prosseguimento a um problema que já resolvemos o item A. Hoje resolveremos exclusivamente o item B. Até esta altura do capítulo 22, na minha opinião, é o problema mais interessante. Vale a pena conferir. Se gostarem deste vídeo, deixem um like, comentários, sugestões, se inscrevam no canal. E se desejarem, ativem o sininho para receberem as notificações dos novos vídeos postados. Sem mais demora, vamos ao enunciado. Na figura, a partícula 1 de carga Q1 igual menos 5Q e a partícula 2 de carga Q2 igual mais 2Q são mantidas fixas sobre o eixo X. Item A. Observação já resolvido. Em que ponto do eixo, em termos da distância L, o campo elétrico total é nulo? Item B. Faça um esboço das linhas de campo elétrico. Para resolvermos o item B, vamos nos familiarizar primeiro com o contexto do problema. Neste problema, nós temos duas partículas. Temos a carga Q1 negativa e de módulo 5Q e a carga Q2 positiva e de módulo 2Q. Estas duas cargas encontram-se sobre o eixo X. O item B deseja que nós sejamos capazes de fazer um esboço de como são as linhas de campo entre essas duas cargas. Para resolver este problema da forma mais precisa, nós teríamos que fazer algo difícil de se fazer na mão. Nós teríamos que definir centenas, milhares de pontos entre as duas cargas, calcular o vetor campo elétrico para cada ponto e desenhar uma linha de campo de forma que esta linha de campo fosse tangente a um determinado conjunto de vetores. Isso é muito complicado de se fazer e nós não temos tempo para isso. Dessa forma, vamos desenvolver um raciocínio e através deste raciocínio nós vamos desenhar um esboço, pelo menos, das linhas de campo. Vamos com calma neste problema. Em primeiro lugar, vamos desenhar as linhas de campo para uma carga pontual. Vamos desenhar na lousa uma carga geradora de campo elétrico positiva. Vamos escolher aleatoriamente um ponto no espaço. Nós chamaremos este ponto de ponto P. Neste ponto P, vamos inserir uma carga de prova positiva. Repito, carga de prova positiva. Esta carga geradora de campo elétrico perturba o espaço ao redor, de modo que esta carga de prova percebe esta perturbação. Qual a consequência disso? Esta carga de prova fica submetida a uma força F. Como esta carga geradora de campo elétrico perturba os pontos ao redor da carga, podemos admitir que a perturbação abrange o ponto P. Desta forma, podemos associar ao ponto P um vetor de campo elétrico. Este vetor de campo elétrico terá a mesma direção da força aplicada à carga de prova e terá o mesmo sentido da força. Isso porque utilizamos uma carga de prova positiva. Tanto o vetor campo elétrico quanto o vetor força estão sobre a mesma reta suporte que une a carga de prova à carga geradora de campo elétrico. Então, se imaginarmos uma reta infinita que una tanto a carga geradora quanto a carga de prova, sobre esta reta perceberemos a existência tanto da força quanto do campo elétrico. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos desenhar outros pontos ao redor da carga geradora. Este ponto, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto.
Se eu quisesse, eu poderia colocar em cada um destes pontos uma carga de prova positiva. Dessa forma, eu perceberia a existência de um vetor campo elétrico em cada ponto. Como nós já sabemos como fazer essa construção aqui, vamos associar direto os vetores de campo elétrico para cada ponto. Agora vamos, de fato, desenhar as linhas de campo. O que nós precisamos saber é o seguinte: as linhas de campo funcionam como um poderoso mapa. E elas são desenhadas de modo que todos os vetores vinculados ao campo elétrico sempre serão tangentes à sua linha de campo. Dessa forma, vamos desenhar aqui as linhas de campo para esta carga pontual. Vamos fazer algumas observações importantes aqui. A primeira delas, temos aqui uma carga pontual positiva geradora de campo elétrico. E aqui uma carga de prova positiva. Nessas condições percebemos que as linhas de campo elétrico são de afastamento em relação à carga geradora de campo elétrico. Se nós trocássemos essa carga pontual positiva por uma carga pontual negativa geradora de campo elétrico, e se nós colocássemos nos pontos uma carga de prova positiva, perceberíamos o seguinte: as linhas de campo teriam o mesmo formato, no entanto, não seriam de afastamento, seriam de aproximação. Essa é a primeira observação que nós fazemos aqui. A segunda observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: vamos assumir que esta carga pontual positiva geradora de campo elétrico seja uma esfera. Vamos aceitar isso. Esta linha de campo parte de um determinado ponto em relação a esta esfera. Podemos ter certeza que, se traçássemos um plano tangente à esfera, esta linha de campo, em relação a este plano, formaria um ângulo de 90 graus. A mesma coisa com esta linha de campo aqui, a mesma coisa com esta linha de campo aqui, e assim por diante. Tenho sempre 90 graus. As linhas de campo são radiais em relação à carga pontual geradora de campo elétrico. Para que sejamos capazes de enxergar um esboço fidedigno para atender ao item B, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma construção aqui muito exagerada. Vamos supor que esta carga pontual geradora de campo elétrico positiva tem um módulo de 1 coulomb. Ou seja, eu tenho muitos prótons aqui. Vamos imaginar que neste pontinho aqui eu tenho apenas um elétron. Qual que é a carga do elétron? 1,6 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Eu tenho uma diferença aqui astronômica. Quantos prótons eu tenho aqui? Só para termos uma ideia. Vamos fazer uma regrinha de 3 básica. Então aqui eu tenho carga elétrica e aqui eu tenho o número de prótons. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aqui é a carga elementar. É a carga de um próton. E se eu tenho 1 coulomb, quantos prótons eu tenho? É só resolvermos essa regrinha de 3 aqui, para sabermos quantos prótons temos dentro de 1 coulomb. X é igual este vezes este, dividido por este. Então temos 1 vezes 1 dividido por este valor aqui, que é igual a 1 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. X é igual a 1 dividido por 1,6 igual a 0,625. Eu posso passar 10 elevado a menos 19 para cima. Vai ficar isso aqui
vezes 10 elevado a 19 positivo. Vou reescrever isso aqui em notação científica. Vou passar essa vírgula para o lado de cá, ou seja, vou multiplicar por 10, vai ficar 6,25. Se eu multipliquei isso por 10, eu tenho que dividir isso daqui por 10 para manter a igualdade. Terei então 10 elevado a 18. Galera, essa quantidade exorbitante, 6,25 vezes 10 elevado a 18, é a quantidade de prótons existente em 1 coulomb de carga elétrica. Logo, essa carga pontual positiva geradora de campo elétrico possui muitos e muitos prótons. Em contrapartida, aqui eu tenho apenas um elétron. As linhas de campo elétrico partem da carga positiva e se aproximam da carga negativa. Pergunta: esta carga elétrica negativa unitária é suficiente para deformar as linhas de campo provenientes dessa carga geradora? Somos conduzidos a acreditar que não, porque a diferença é gigantesca. Se eu acrescentar 1000 elétrons aqui, mesmo assim eu terei menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. É uma quantidade muito pequena de elétrons em relação à quantidade de prótons que eu tenho. Eu não vou alterar de forma significativa o esboço das linhas de campo que temos aqui. Galera, o conceito fundamental aqui é o seguinte: quanto mais violenta for a diferença entre as cargas, maior será a tendência de uma dada linha de campo proveniente da carga geradora se aproximar de uma linha radial a esta carga geradora. Conforme eu for aumentando esta carga, chegarei num ponto em que eu deformarei o esboço das linhas de campo. Dessa forma, a tendência é que esta linha se volte para a carga negativa. Esse é o conceito que eu queria passar para vocês. Antes de fazermos um esboço que satisfaça ao item B, eu fiz aqui na lousa o exemplo de um dipolo elétrico. Num dipolo elétrico, nós temos duas cargas de naturezas diferentes, ou seja, aqui temos uma carga positiva e aqui temos uma carga negativa, e elas possuem o mesmo módulo. Nesse caso, se traçarmos uma reta dessa maneira, perceberemos o quê? Que o esboço do lado esquerdo é exatamente igual ao do lado direito. Como os módulos são iguais, esta carga aqui conseguirá deformar o esboço das linhas de campo de modo que nós obtenhamos este desenho aqui. Agora, vamos produzir um esboço que satisfaça definitivamente ao item B proposto. Pois bem, do lado esquerdo, nós temos uma carga pontual negativa. Do lado direito, nós temos uma carga pontual positiva. A carga negativa é equivalente a menos 5Q. A carga positiva é equivalente a mais 2Q. A carga negativa, em módulo, é superior à carga positiva. Dessa forma, como já estudamos, existe uma tendência natural de a linha de campo que chega na carga negativa ser mais radial à carga negativa do que é radial à carga positiva. Dessa forma, teremos algo parecido com isso aqui. Essa outra linha parecida com esta linha. Aqui embaixo teremos uma linha parecida com esta. Aqui embaixo, uma linha parecida com esta. Outra ideia fundamental para concluirmos este esboço é a seguinte: a densidade de linhas de campo, ou seja, a quantidade de linhas de campo
numa determinada área, tanto maior será quanto maior for o campo elétrico nesta área. Aqui eu tenho menos 5Q, aqui mais 2Q. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir os módulos. 5Q dividido por 2Q igual. Esse Q eu corto com esse Q. 5 dividido por 2, 2,5. Dessa forma, para cada linha de campo que parte da carga positiva, eu tenho 2,5 linhas de campo que se aproximam à carga negativa. Dessa forma, galera, se por exemplo eu tenho 10 linhas de campo que se aproximam da carga negativa, para manter esta proporção aqui, eu precisarei de 4 linhas de campo partindo da carga positiva para a carga negativa. Concluímos o quê? Que algumas linhas de campo que se aproximam da carga negativa não necessariamente partem da carga positiva. Dessa forma, teremos algo assim. Vejamos. Se aproximando da carga negativa, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partindo da carga positiva, temos 1, 2, 3, 4. Correspondendo com essa fração aqui. Não podemos nos esquecer que as linhas de campo se aproximam da carga negativa. Então aqui temos o esboço que satisfaz ao item B proposto. Eu gostaria de frisar que esta forma que fizemos aqui não é a única forma de raciocinarmos e construirmos um esboço. Na verdade, há uma forma mais conveniente, mas muito mais trabalhosa. Eu acredito que o que foi discutido neste vídeo é suficiente para a compreensão do problema. Dessa forma, eu dou como encerrado nesse momento. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, comentários, compartilhem e, se desejarem, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos novos problemas resolvidos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até a próxima.